Olá, meus alunos, nobres companheiros do curso de Letras. É interessante nós continuarmos o debate dentro de análise do discurso, principalmente nessa aula que nós passamos a correlacionar um pouco mais de teoria e prática, segundo o que já foi visto e com o que está ainda por vir dentro da análise do discurso, da análise discursiva, das propostas de comunicação, das propostas enunciativas, a partir dos conhecimentos linguísticos que você já tem e dos conhecimentos que nós vamos a passar ao longo dessas aulas. Continuando aí, nosso tema de hoje está na teoria dos atos da fala, a teoria da atividade verbal e os postulados conversacionais de Gris. É interessante que você observe as teorias da fala porque nós falamos de forma muito tranquila, de forma muito complexa, não percebemos. Quando pensam que estão falando uma coisa, estão falando outra. Quando detectam que falaram alguma coisa errada, tentam fazer novas colocações, emitem ordens. E é interessante quando começamos a teorizar sobre o que falamos, porque nem sempre paramos para pensar neste ponto. A nossa aula de hoje vem apontar sobre estas questões, as teorias da fala, os campos da conversação e alguns aspectos interessantes para você não só moldar o seu discurso, como detectar marcas argumentativas, marcas discursivas, para poder entender como é que está sendo formulado o discurso no local que você se envolve. Vamos lá? Pois bem, nós começamos aí com os estudos dos atos da fala através da pragmática, surgida aí em 1970, inclusive com questões voltadas para a teoria da enunciação, que nós falamos nas outras aulas, a filosofia da linguagem, porque não é interessante mais você observar a questão gramatical, a questão ortográfica, a questão somente estrutural da língua. É interessante, inclusive a partir de 1970, esses estudos em cima da filosofia, o amor à sabedoria da linguagem, ele coloca os campos que estão intrínsecos, os campos que subjazem esta questão discursiva e colocam as pessoas num campo diferenciado, num campo em que o sujeito, a pessoa que recebe, as pessoas envolvidas no discurso, elas detectam, através de marcas específicas, o que é que está acontecendo naquele ato da comunicação. Ainda assim, nós observamos aí que a transmissão de informações, ela sai do campo somente da gramática, somente do campo da linguística, para uma ação sobre os interlocutores. Ora, quando você começa a perceber que determinadas frases causaram impacto, determinadas colocações, até nas nossas casas, quantas vezes nós emitimos pareceres, nós emitimos colocações que geram uma implicação, seja numa proibição, numa restrição de gastos, numa proibição de usos de ambientes comuns ou privados, dentro da residência mesmo. Dependendo da forma com que se é colocado isso daí, eu chamo a atenção, por exemplo, de um pai conversando com a criança. O pai muitas vezes menciona com a criança: filho, não pode mexer aí, numa tomada, enfim, num objeto, E muitas vezes a criança, ela percebe aquilo e detecta no rosto do pai ou no contexto da enunciação que aquilo não se trata de uma ordem. E aí muitas vezes ele ri, ele acha engraçado, ele acha interessante, e aí o pai também acaba rindo da situação. Mas aquela resposta que aconteceu ali, ela acaba colocando uma quebra do sentido real da ordem. E aí coloca a criança como uma pessoa que está entendendo sim o discurso, mas ela acaba por perceber que há ali algo mais da mera ordem, até porque o pai respondeu com um sorriso, uma graça, e aí acaba quebrando o discurso. Veja bem que a língua, ela age sim na realidade. Ela tem implicações, por exemplo, no trânsito, quando as pessoas, ao executar alguma manobra errada ou manobra brusca, outras pessoas que estão no trânsito, elas emitem pareceres, elas emitem comentários até pejorativos, e aí as pessoas, elas estão interagindo na realidade. Ora, dependendo até da forma com que o eu, a subjetividade do eu, se coloca em cima do tu, nesta proposta comunicativa num trânsito, por exemplo, ela pode desencadear diferentes problemas, ela pode desencadear reflexos aí, inclusive podendo ir até para o campo criminal, por que não? Mas dotados de subjetividade por um lado, dotados de intenções por outro lado, e dotados de elementos que compõem o discurso. E é interessante você ir sempre fazendo essas correlações, nós pedimos para você fazer essas correlações, porque a língua ela tem constante implicação na realidade do dia a dia. Continuando, nós temos aí que a fala, aliás, algumas formas aí, Na fala nós podemos emitir declarações, nós podemos declarar, por exemplo, um ato de um casamento,
né? Declaro marido e mulher, os noivos podem se beijar, enfim. Só que se a pessoa que estiver emitindo esta frase, ela não estiver dotada de poder, de autoridade para poder emitir, aquela declaração ela será sim emitida. Está gramaticalmente correta, está dentro da norma predefinida, seja culta ou coloquial, mas ela já implica em uma outra problemática, né? Que seria a questão voltada para o sentido, a implicação decorrente, o que está acontecendo, a autoridade que está sendo emitida ali, né? Na fala nós podemos ainda emitir pedidos ou ordens, e estas ordens ou pedidos, elas aparecem inclusive de uma forma diferenciada. É possível fazer um pedido com um tom de ordem ou uma ordem com um tom de pedido. Por exemplo, preciso que você busque os documentos para apresentação na faculdade hoje. Este preciso que você busca o documento está sendo construído através do eu a forma tranquila, uma forma mais amena de se colocar. Agora, no verbo, no imperativo, traga os documentos até hoje na faculdade, é uma ordem, está o verbo no imperativo, e aí, dependendo da forma com que se é colocado, isso pode gerar um reflexo, porém, a capacidade argumentativa e a proposta ideológica de cada um nesse discurso, ela vai estar na prática. Não adianta eu falar que se eu emito para você a ordem, traga os documentos até amanhã na faculdade, ela vai gerar um efeito contrário em você. Agora, tem muitas vezes que a gente pode utilizar até de eufemismos, metáforas na linguagem, e aí colocar uma frase simples como algo que pode trazer, né, reflexos muito negativos na comunicação. Hoje, nós podemos caracterizar, até saindo um pouco da linguística, entrando para o campo do direito, nas ações jurídicas aí, inclusive por danos morais, por danos lesivos aí ao patrimônio. O dano moral, por exemplo, ele é muito subjetivo porque muitas vezes a pessoa entende a sua moral afetada através de determinados pronunciamentos. Ela pode ter sido caluniada, injuriada ou difamada, né? 3 objetos específicos jurídicos aí que podem ser emitidos através de falas específicas. O juiz vai interpretar o caso concreto, porém a pessoa que recebeu aquela injúria, calúnia ou difamação, ela vai observar quais foram as marcas linguísticas utilizadas. E aí a pessoa, não, mas eu falei que ela deveria estar em casa cozinhando, né? Mas aí o estar em casa cozinhando não se refere necessariamente a produzir os alimentos, mas uma subjetividade, algo por trás, até conflitos de relações de gênero, né? A função patriarcal da família, o homem emitindo pareceres para uma mulher, colocando-a em uma situação de submissão através de uma frase simples. Mas eu não tive a intenção de falar isso, eu não tive a proposta de falar isso, mas falou, foi recebido pela pessoa desta forma e pode gerar implicações aí muito maléficas, né? A fala, nós podemos ainda trazer perguntas ou reclamações ou até desculpas, dependendo da forma. É possível se fazer perguntas, por exemplo, sem a marca argumentativa da pergunta, né? A pessoa ela pode fazer uma afirmação em tom de pergunta, por exemplo, o tempo hoje não passa. O tempo hoje não passa é uma afirmação. Apesar de que o tempo ele não para, mas só que eu posso emitir esse parecer. O tempo hoje não passa. E aí as pessoas... Você acha que não está passando? O tempo está passando, sim. Já é 4 horas da tarde, já são 4 horas da tarde, e aí a comunicação ela vai se estabelecendo, ou às vezes eu estou falando, o tempo não passa, em uma gravação de uma videoaula, e aí pode ser entendido o quê? O tempo não passa, de que maneira? Está difícil trazer o discurso até o aluno? Está difícil construir as argumentações? Ou então o tempo não passa, por quê? É um intervalo pequeno, mas eu consigo fazer muitas questões. Enfim, a subjetividade do sujeito na construção argumentativa, ela vai estar no caso prático. Na fala, podemos ainda fazer julgamentos ou divulgações, né, diversas outras proposições através da fala. Então veja a riqueza da fala no sentido de sentidos, no campo de significados, no campo de propostas argumentativas. Ora, é interessante observar isso daí? Com certeza. Os estudos linguísticos, eles se prendiam somente à questão da estrutura, da forma. E aí, a partir disso, na teoria da enunciação, na análise do discurso, na análise, na filosofia da linguagem, começamos a observar o quê? Que a fala ela tem diferentes reflexos em diferentes contextos, em diferentes formas de comunicação. Não é mesmo? Continuando aí, nós temos
três formas que são apresentadas aí no texto base, que são os atos, né, os tipos de atos da fala, que são trazidos o ato locucionário, ilocucionário e perlocucionário. Ora, que nomes estranhos, né? Porque o ato locucionário, ele coloca o falante através dos atos que ele emite, da proposta, né, a sequência lógica da fala, o que ele quer dizer. Então, o ato locucionário, ele está necessariamente ligado ao eu, ao que se fala, ao que se coloca. Se isso vai ter uma implicação decorrente, se isso vai ter um reflexo positivo ou negativo, é outra perspectiva. Mas no ato da fala, há aí o ato locucionário, que é o falante e sua sequência lógica da fala. Pois bem, se nós temos o ato por parte do falante, nós temos as ações e intenções, o ato ilocucionário. Ora, aí que entra a subjetividade mais aprofundada ainda do eu. Se ele fala uma coisa, a intenção dele pode não ser necessariamente o que ele trouxe na fala, né? O que ele trouxe na fala. Por exemplo, quando eu falo, está frio aqui dentro, aqui no estúdio, por exemplo, eu falo, está frio aqui dentro, eu não estou necessariamente falando que está frio aqui dentro, mas que alguém deve providenciar o aumento da temperatura, né? Desligar o ar-condicionado ou até mesmo abrir as janelas do estúdio para poder passarmos para uma outra perspectiva. Então veja que no ato locucionário eu mencionei que está frio aqui dentro. No ato ilocucionário há a minha proposta e dependendo das pessoas que estão envolvidas, se elas já me conhecem, se elas captam a minha informação, elas começam a perceber o quê? Ele gosta de um clima mais ameno, num clima não muito gelado. Então, ele está pedindo indiretamente para se desligar o ar-condicionado ou aumentar a temperatura, enfim. Então, o ato locucionário que eu falo e locucionário o que eu estou pretendendo emitir, as minhas intenções, e aí, por terceiro, o ato perlocucionário, que é o efeito que eu trago para as pessoas que estão envolvidas. Então, veja que esses atos da fala, eles são colocados de uma forma bem interessante, porque uma coisa é falar, outra é querer falar e outra coisa é se fazer por entender. Isso vai depender do contexto. Na continuidade, nós temos aí que a fala, ela produz diferentes implicações. E eu fiz questão de colocar essa imagem para você para entender que em determinados momentos você pode perceber esta imagem aí como algo que está acontecendo de que maneira? Uma briga, não sei, uma discussão, ele está colocando, por quê? Você faz a leitura não do que ele está falando, até porque a imagem está parada mais do dedo em riste, o dedo apontado, ele talvez está fazendo afirmações, concordâncias, ele está fazendo colocações que ele quer fazer dessa maneira, é isto que ele está presente, é isto que ele quer que aconteça, ou então ele está intimidando os repórteres. Isto vai depender do que está sendo falado. Veja que a implicação decorrente de uma imagem desta, por exemplo, no meio midiático, pode ser utilizada positiva ou negativamente. Vamos supor que isso aí é um político e ele está sendo colocado como uma pessoa que está prometendo e diz que vai fazer determinadas ações para uma cidade. Ou do contrário, ele está sendo acusado e não tem contraprovas e está colocando ali em xeque toda a credibilidade de uma imprensa. Enfim, a implicação decorrente do que fala. E aí, volto para o discurso político. Candidatos começam a pesquisar e a propor o quê? O que o outro fala e o que o outro está querendo falar. Recentemente, nas pesquisas aí divulgadas nas disputas presidenciais, apontavam que uma determinada candidata, Marina Silva, ela estava a colocar situações em passo de concordância e posterior discordância. Pegaram este ponto específico e colocaram: se ela concorda hoje e discorda amanhã, será que ela vai ter um discurso alinhado, um discurso reto? Será que ela não vai mudar de posições ao longo do seu mandato? Será que ela não vai colocar situações diversas das que ela estava envolvida? Será que ela não vai constantemente mudar de opinião e fortalecer ou prejudicar uma nação? Isto pode ter sido, deixo isso bem claro, pode ter sido uma questão que veio a colocar em xeque uma candidatura. Veja que, utilizando-se da análise discursiva de uma candidata a presidente, é possível fazer colocações para rechaçá-la, para corroborar com a ideia dela, ou até mesmo para colocar em uma situação de descrédito, né? Continuando, nós temos aí os estudos de Searle, que colocam os atos ilocucionários em algumas categorias, né? Que está no texto base, temos vários livros que apontam também como assertivos, diretivos,
compromissivos ou comissivos, expressivos e declarativos, né? E aí, determinados verbos que colocam a forma desses atos ilocucionários, lembrando, os atos ilocucionários, a forma com que a pessoa quer passar alguma mensagem. E aí, chama a sua atenção aí para os verbos, observe direitinho. Se alguém está reclamando, é possível reclamar de uma forma sutil, ou mandar de uma forma sutil, né? Ou então agradecer. Tem pessoas que não gostam de agradecer, mas precisam entender que o trabalho prestado por determinadas pessoas foi de expressão, então ela coloca no seu discurso tons discretos de agradecimento. E aí, na análise discursiva, é possível detectar essas ferramentas e perceber que a pessoa está fazendo agradecimentos. Ainda assim, nas colocações, nós temos alguns tipos de enunciados, né? O constantivo é aquele verificável, aquele que pode se provar, ou aquele performativo é aquele que não se pode provar, não é verificável, pode ser uma falácia. E é engraçado que numa campanha presidencial, de deputados estaduais, federais, um grande ícone aí da política, um ícone positivo, negativo, entenda como quiser, mas ele na propaganda ele coloca para deputado estadual. E aí outras pessoas pegaram o quê? A imagem e colocaram para reitor, vote Tiririca, porque pior que tá, não fica. Um bordão colocado aí por Tiririca, mas utilizado numa campanha para reitor de universidades. Ou seja, há um sarcasmo, há uma comparação, né? Até colocando aí em xeque determinadas pessoas que estão a disputar o pleito de uma reitoria de uma universidade. Então observe que as construções elas podem ter diferentes implicações. Resta observar se aquilo é provável, é factível ou não, através da fonte, né? Ainda assim, nós analisamos algumas questões que são colocadas aí no texto base como as causas da infelicidade do discurso, né? Seja a nulidade, o que a pessoa falou é nula, ou o que a pessoa tenha emitido aí. Ela está no campo de um abuso, seja de abuso de autoridade, ou abuso de poder, abuso de questões de relação, ou até quebra de compromisso. Ora, quebrou o compromisso uma vez, é infeliz na sua assertiva. Coloquei até uma imagem aí, meu cachorro latindo é 1000 vezes mais útil do que muita gente por aí falando. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Muitas pessoas perdem a credibilidade discursiva através de uma situação de quê? De constantes quebras de compromissos, quebras de discursos, e aí traz toda a problemática. Por fim, nós colocamos aí para você algumas sugestões de leitura, seja Expressão e Significado, né? Estudos da Teoria dos Atos da Fala, por John Searle, e é interessante porque nesse livro ele coloca de uma forma mais completa a questão dos significados, as emissões linguísticas a partir dos estudos propostos aí por Searle. José Luiz Fiorin, um grande linguista e um grande gramático que coloca a introdução à linguística, objetos teóricos, para você fazer correlações com o que nós estamos vendo hoje. E ainda assim, eu tenho certeza que você precisa ter este objeto aqui, este livro, na sua cabeceira, no seu linguajar, em todo o seu discurso. Linguagem e linguística a partir de um dicionário. Então é interessante você ter todos os dados relativos a esta área. Convido você mais uma vez a participar dos fóruns, das atividades complementares, participar constantemente com análises discursivas. Um abraço e até mais.